Olá a todos e bem-vindos de volta ao programa Todd Coconato. É uma grande honra receber nosso convidado de hoje. Ele é um precursor. Ele tem falado sobre coisas que há 20 anos as pessoas diriam que são teorias da conspiração. Hoje, muitas pessoas estão atentas e ouvindo porque ele tem acertado. E ele escreveu muitos livros, é um autor best-seller, é um homem de Deus. E é uma grande honra receber Eli Amarzulli. Eli, seja bem-vindo ao programa, senhor. É uma honra para mim, Todd, estar aqui com você e passar alguns minutos, conversando, falando sobre o assunto, por assim dizer. Obrigado por me receber. Obrigado, senhor. Bem, vou te dizer, muitos dos nossos ouvintes há muito tempo dizem que você precisa trazer Eli Amarzulli para o programa, porque sempre que falamos sobre o Atlas de Três Olhos, Atlas ou a divulgação alienígena chegando, ou o fato de que há programação preditiva e muitos filmes de Hollywood, e meio que fomos preparados para isso e nos últimos anos isso realmente tem aumentado. Enquanto observo questões como a Covid, percebo que eles prepararam o terreno para essas situações. Parece que eles estão preparando algo. Então, essa seria a minha primeira pergunta. Eles estão preparando algo? Você pesquisa sobre isso mais que quase todos. O que encontrou em sua pesquisa? Eu diria que sim. Quero dizer, vamos analisar isso. Por que a Avi Loeb começa a falar sobre eventos cisne negro? Por que a Avi Loeb começa a falar sobre isso? Pode ser um evento Cavalo de Troia, onde esse objeto chega e libera 200 naves e elas, você sabe, capturam a Terra. É como Terra contra um disco voador. É tipo, o que estamos vendo aqui? Recentemente, o Vaticano se pronunciou e escrevi sobre isso. Ontem conversei com João Matarazzo sobre isso, então o Vaticano está se pronunciando. Sim, se soubermos, batizaremos alienígenas, independentemente dos tentáculos. Já pensou nisso? O cristianismo é a maior religião do mundo. O Islã é a segunda? Fora desse círculo do cristianismo. Digamos que você tem o catolicismo e todas as denominações e tudo mais. Católicos são maioria, cerca de 1,2 bilhão. Católicos. Tem muita gente por aí. Então, o fato do Papa dizer isso, você entende o motivo agora? Então, você tem a Avi Loeb aqui falando que isso pode ser um evento cisne negro. Quando ele foi ao programa da Elizabeth Farger, New News Nation, ela ficou assustada e disse: Avi, não vou conseguir dormir esse fim de semana. E ainda assim temos que nos perguntar, por que Avi Loeb? Por que, de repente, ele está em todo lugar? Por que ele está em todo lugar? Você sabe como isso funciona ou como é? Quem liga para a Fox News e fala: ei, o Três Olhos Atlas vem aí, vamos chamar o Avi Loeb? Ele está em todo lugar, absolutamente em todo lugar. E então, junto com o Papa, junto com o Congresso, o nosso Congresso, falando sobre a validade do fenômeno objeto voador não identificado, fenômeno aéreo não identificado, número do degrau. Sabe, o livro vai só até o 17. Sim. Então, runsofdisclosure.com é um site interativo. Agora já chegamos ao degrau 23. E o número 23 era o fato de que algumas mulheres que são engravidadas por eles. Temos um filme inteiro sobre isso. Entende o que quero dizer? É como se houvesse 10 filmes só sobre o fenômeno objeto voador não identificado aqui. Sim. O número 4 trata de abduções, como mencionamos no filme, quando as mulheres são levadas e engravidam dessas entidades. Gênesis 3. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Está relacionado à Bíblia. Jesus disse que será como nos dias de Noé, quando voltar. Todos sabem do que ele fala. Você fala da mistura de sementes em Gênesis 3,15? Todo mundo sabe, ninguém está fazendo pergunta. Você sabe o que é a teoria suplente, que só foi inventada no 4º século? Então, todo mundo sabe que nos dias de Jesus, quando ele fala dos nefilins, dos dias de Noé, os ossos estavam expostos abertamente em Jerusalém. Quando Jesus está lá, sabemos por Joséfo. Isso tem relação com a Bíblia e é um aviso sério. E é por isso que a exegese correta de Gênesis 3,15, Gênesis 6 e a guerra das sementes é tão importante. Estamos aqui. Então as mulheres são levadas, elas são engravidadas, no 3º mês elas são abduzidas novamente e aquele bebê é tirado delas. Essa entidade híbrida é tirada delas. Esse é o segredo mais bem guardado do planeta. O que você faz com isso? Você liga para o médico? Não sei, o bebê sumiu. Já aconteceu com outros. No filme falamos disso. E o que você faz com isso? Para quem diz você tirou, fez aborto em si mesma? Não. Eles examinam e não há tecido fetal, nem batimento cardíaco, como se nada tivesse ocorrido. Uau! Em seguida, nosso filme sobre mutilações de gado, não recomendado para os sensíveis. Ore antes de assistir. Somos os primeiros a declarar isso oficialmente, pelo menos que eu saiba. Talvez alguém já tenha feito antes. Eles estão levando o sangue.
Primeiro de tudo, o sangue de uma vaca pode ser usado de forma intercambiável em uma transfusão humana. Uau! As pessoas não sabem disso. Se eu ficar sem sangue, podem usar sangue de vaca. Obviamente, ele é tratado. Não é você, não estão conectando uma vaca no soro. Certo? É tratado, mas pode ser usado em certas circunstâncias para transfusões. Então, sabemos que as mutilações de gado acontecem há décadas. E o sangue é completamente drenado do animal, em primeiro lugar. Certas partes são retiradas do animal, em segundo lugar. Eles estão criando suspense, por favor. Úteros artificiais. Quando removem o bebê híbrido no 3º mês, ele não consegue sobreviver fora do útero. Eles colocam em um útero artificial. Os japoneses estão tentando inventar úteros artificiais, até mesmo enquanto falamos. Então, o que parece ficção científica? E eu entendo, esse é o problema, Todd. Estou colocando seu público despreparado direto na parte funda da piscina, sem colete salva-vidas. Entendo isso. Por isso, já há 10 filmes e 15 livros, e esse número só aumenta. Bom, sabe, uma das maiores perguntas, vamos começar pelo básico. Alienígenas existem? Ou você acha que eles são demônios? Por que falam tanto dessas entidades? Sabe o que são? Eu ouvi dizer que foi, acho que o nosso secretário de defesa, sabe? Ou talvez até o secretário de Estado, Marco Rubio. Acho que ele estava falando sobre isso quando disse que acredita que eles são seres demoníacos ou híbridos de outras dimensões. Como você se sente após toda essa pesquisa? Onde isso se encaixa na Bíblia? Ok, vamos analisar. Primeiro, é preciso diferenciar anjos caídos de demônios. Os anjos caídos descem em Gênesis 6. Por isso, é importante compreender a narrativa de Gênesis 3,15 em relação a de Gênesis 6. Então, os anjos caídos descem, eles misturam sua semente. Isso resulta no dilúvio de Noé. É por isso que o dilúvio acontece, porque tudo está contaminado. Eles bagunçaram tudo. Eles estiveram aqui por uns 300 ou 400 anos, até aquele ponto. Isso não é uma festa de fraternidade de fim de semana. Eles descem, pousam no Monte Hormônio e tomam esposas. Tenho livros sobre isso. O jogo cósmico de xadrez é um contramovimento, como um Nefilim retorna após o dilúvio. Os espíritos desencarnados de um Nefilim. Nefilins não têm alma. Eles são sem alma. Só Deus pode dar uma alma. Mas você pode pegar o material genético, que é o que os anjos caídos fazem. Eles tomam esposas, é plural. Eles têm os bebês, são bebês nefilins, não há dúvida. Eles são sem alma. Esses espíritos desencarnados de um nefilim que pereceu no dilúvio se tornam os demônios que vagam pela terra. Anjos caídos não precisam de corpo, pois são imortais. É por isso que o Lago de Fogo existe. Demônios vagam pela terra procurando algo ou alguém para possuir, seja uma pessoa, um animal ou um objeto. E nós vimos isso repetidas vezes, então precisamos diferenciar isso. Esses são os anjos caídos que estão voltando. Isso foi estabelecido desde o paradigma darwinista, como você sabe, há 150 anos, certo? Aqui estamos nós. O paradigma darwinista é considerado sagrado nas comunidades acadêmica e científica. Não existe Deus, não existem milagres, não existe profecia, você sabe, não existe céu, não existe inferno. Imagine John Lennon, certo? Só existe o empírico, mas estudamos o que é comprovado em laboratório. Tudo bem, acredite nisso. Essa é a sua religião, se quiser. É por isso que os neodarwinistas olham para o espaço. Panspermia. Eles estão tentando descobrir, veja, todo o código do DNA. Isso simplesmente não caiu de uma árvore em algum lugar, ou veio de bilhões de anos de um pântano primordial. Não, isso foi projetado por algo. Deus não tem relação com isso. Assista ao filme Expelled, de Ben Stein, porque ele se senta com um dos principais evolucionistas do nosso tempo e discute isso. Somos a primeira molécula autorreplicante, como diz Richard Dawkins. Ele não sabe como isso começou. Ele diz, isso poderia ter acontecido assim, e cita a panspermia. Talvez milhões de anos atrás, alguma raça de extraterrestres. Então é isso, eles estão sob esse disfarce. Essa é a grande enganação. Falei sobre isso na conferência Property Watchers um tempo atrás. Como criar um governo e sistema religioso mundial? Sabemos que essas entidades são obcecadas por armas nucleares. Temos um filme inteiro sobre isso, não tenho tempo para entrar em detalhes, mas é verdade. Então acontece um evento nuclear em algum lugar do planeta. Interessante que Donald Trump, nosso presidente, quer reiniciar o programa nuclear, não é? Quero dizer, vocês perderam o juízo? Vocês perderam o juízo? Na minha opinião, isso é conjectura. Eu não sou um profeta. Isso é conjectura. Vai acontecer um evento nuclear em algum lugar do planeta. Isso gera o maior medo coletivo da humanidade. É nesse momento que eles surgem, é isso que esperam. É por isso que eles são obcecados pelas nossas bases nucleares.
Fizemos uma entrevista completa com Robert Salas e divulgamos essa história na série Watches, então isso volta novamente. Estamos na parte funda da piscina. Tenho metade de um hora. E eu estou, só jogando isso contra a parede aqui. Eu adoro isso. A grande decepção está chegando. Sim. Mais uma coisa. Seu público precisa ir assistir na Netflix. É de graça. Vão assistir na Netflix. Chama-se Casa da Dinamite. Netflix Casa da Dinamite. E a premissa é que um míssil nuclear supersônico foi lançado. Nunca sabemos por quem. Não foram os chicons norte-coreanos ou russos. Então, quem lançou? Não sabemos. O filme não diz, mas está indo para onde? Para o coração do país, está indo para Chicago. Chicago. Onde 10 milhões de pessoas vão morrer. São 3 visões diferentes do mesmo evento. O filme é bem feito, por que agora? Por quê, sabe? E eles conseguem, eles têm. Eu tenho fontes, ok? Como todo mundo tem. Minha fonte me disse que os cineastas tiveram acesso a esses lugares onde tudo isso acontece. É exatamente isso. É assim que as coisas realmente funcionam. Está totalmente certo. Então, é isso. O que estamos vendo? Bem, sim. E você? Ex-agentes da CIA afirmaram que pode haver um grande evento de divulgação em 2027. Eles parecem estar construindo algo. Não sei se você ouviu meu testemunho, mas venho de Hollywood. Fui esfaqueado 9 vezes e tive um grande encontro com o Senhor. Esse é meu testemunho, uma versão resumida de uma longa história. Como ator mirim, ouvi falar do Grande Chamado. Isso há muitos anos atrás, onde haveria um evento e muitas pessoas iriam morrer. E seria, milhões de pessoas iriam morrer. Acredito que foi isso que vivemos com a Covid. Eles já falavam disso há mais de 20 anos. E uma das coisas que eu também ouvi foi que, eventualmente, haveria uma grande invasão alienígena falsa. Ok, e algumas pessoas dizem que é Projeto Bluebeam ou algo assim, mas basicamente onde eles vão simular uma invasão alienígena em massa, e enquanto eu acompanho você e outros que falam sobre esse assunto, e aí você vê o condicionamento preditivo na Netflix e em algumas dessas coisas, você pensa, Obama fez aquele filme na Netflix e é simplesmente estranho. Acredito que a Netflix funciona como um site de propaganda devido à ligação direta de Hollywood com o governo. Como você disse, muita coisa se conecta para formar nosso pensamento, mostrando como algo pode acontecer ou ser. Isso fica no subconsciente sem percebermos, pois foi plantado e depois é reforçado. Nunca vi tanta mídia tradicional falando sobre isso agora. Quero dizer, existem essas luzes sobre o oceano que não conseguimos explicar direito. Você lembra dos drones quando o presidente Trump estava assumindo? Todos esses drones. Nós nunca descobrimos direito o que era aquilo. Mas sei que você falou sobre isso. Você sabe o que são essas esferas. Estão por toda parte. Isso vem dos Estados Unidos da América, é tecnologia avançada. O que você acha que são? Beleza, vamos voltar para a cena das esferas quando Trump chegou. Primeiro, eles só sobrevoam a costa leste se estiverem procurando algo. Na minha opinião, esses eram drones, eles eram farejadores. Eles estavam procurando picos radiológicos, estavam procurando bombas sujas. Como sabemos, durante os anos Clinton e início do governo Bush, a fronteira sul era totalmente porosa. Sabemos que os russos, toda a Federação Russa, a Federação Comunista colapsou. Eles tinham bombas nucleares em malas, mas não vão usá-las. São bombas radiológicas, bombas sujas que eles procuram. Se você detona algumas bombas sujas simultaneamente na cidade de Nova York, você simplesmente paralisa Nova York. E talvez eles... vou me desviar um pouco. Talvez eles estejam prestes a paralisar Nova York com o que aconteceu alguns dias atrás, certo? Sim, senhor. Sério, elegemos esse cara como prefeito. Vocês enlouqueceram, mas isso é outra discussão. Mas o ponto é que, olha, se eles não fossem nossos, teriam sido abatidos do céu. Você está brincando comigo? Você simplesmente... É, claro. São nossos. Procuram algo, parecem farejadores. Encontraram o que queriam. Tudo sumiu. As luzes que estão debaixo do oceano, esses são objetos submersíveis não identificados, OSNIs. Meu pequeno objeto voador não identificado está aqui. Eles estão sendo vistos, algo está acontecendo. O Congresso divulgou isso. Relatório. E esse foi o número 22 nos degraus da escada de divulgação. 17 no livro, agora estamos no 23. O número 22 é um congressista mostrando o que já foi um filme classificado como confidencial. Então, o objeto voador não identificado está todo iluminado. E veja, é isso que eu penso. Quando uma nave dobra espaço-tempo em movimento, ela brilha. Quando ela está parada, você vê isso. Você vê um objeto voador não identificado. Ok. E nós temos algumas das melhores filmagens. É chamado de filme
com Vergas UF. Nós divulgamos essa história em Watchers. Deixe-me mostrar como é o filme com Vergas. Esta é uma imagem parada dele. Certo. Veja os seres dentro da nave. Sim. Veja isso. Sim. Essa é uma foto real que alguém tirou. Isso é uma foto real. Uau. Ele mostrou o vídeo. Foi gravado pelo falecido Dr. Roger Lear. Ele nos contou a história e nos deu a história. Richard Shaw e eu divulgamos a história em Watchers. Uso o filme novamente no box de 10 DVDs com meu sócio, pois Richard faleceu. Gil Zimmerman e eu fizemos 10 filmes sobre o fenômeno objeto voador não identificado e acho que este é o melhor de todos. Quando a nave está lá só pairando no céu, ela não brilha. Mas quando ela começa a se mover, ela muda. E aquele brilho ao redor não é um orbe que você está vendo. A nave está dobrando o espaço e o tempo. Então, seja lá como funcione, ela está brilhando. Então, a nave está se movendo assim. Um dos drones dispara um míssil Hellfire contra ela e o míssil simplesmente ricocheteia e se desintegra. A nave balança algumas vezes e continua se movendo, sério. E todo mundo sabe, o congressista e as congressistas estão tipo, você já viu algo assim? Isso é... A gente tem algo assim? Todos eles dizem não. Para mim é só um teatro. Não tem nada de novo. Absolutamente nada novo está sendo revelado. Mas o que é importante e o que a igreja precisa entender é isso. O seu governo está dizendo que o fenômeno dos OVNIs, fenômeno dos UAPs, fenômeno dos OSOS, tudo isso é real. É só dar mais um passo e você chega nas abduções, mutilações de gado e círculos nas plantações. Nós abordamos todas essas coisas no nosso filme, nós abordamos todas elas. Quero explicar como eles poderão acessar essas informações em breve, já que você aborda muitos temas. Eu acho que todo mundo precisa assistir a série e entender sobre bases subterrâneas. Eu ouço falar disso o tempo todo. Orçamentos secretos e trilhões de dólares. As pessoas dizem que existem ferrovias incríveis subterrâneas que são magnéticas ou algo assim, onde eles conseguem atingir alta velocidade. E, no entanto, por algum motivo, não temos essa tecnologia acima do solo, mas abaixo da terra existem cidades inteiras em vários níveis. Isso é real, segundo sua pesquisa? Você acredita que isso existe? Com certeza, sem dúvida. Com certeza, existem. Tudo já foi retroengenheirado. Quem sabe o que temos? E veja, isso é problemático. Quando fui contatado por um cara do estado profundo que basicamente me ameaçou de 3 maneiras diferentes nos primeiros 5 minutos, como eles iam me eliminar. Como eu disse, eu entendo isso. Você pode me chamar de verme, pode me esmagar. Eu não sou ninguém. Ninguém se importa com o que eu penso ou digo. Algumas pessoas se importam, mas eu sou um verme, pode me esmagar. E então ele basicamente disse isso e me levou para a escola. Ele falou, não ligamos para quem é eleito. Eles ficam 4 ou 8 anos. O que importa para a gente? Deputados e senadores ficam lá 8 ou 4 anos. Quem liga? Em outras palavras, existe um governo sombra que está completamente lá. Eles não são eleitos. Representantes como Ana Paulina Luna e Nancy Mace já comentaram sobre isso. Tentamos obter a informação e dizem, não podem ver. Essas pessoas que não são autoridades eleitas estão impedindo autoridades eleitas de acessar essas informações. E eu venho dizendo isso repetidas vezes porque eu sei que estou sendo monitorado, eu sei disso. Digo isso positivamente, pois às vezes as pessoas repetem frases que só eu uso. Interessante, não. Talvez eu esteja ficando convencido e pensando demais. Vou repetir. Donald Trump precisa reunir 500 dos melhores dos melhores. TLC M6 Parrish, os melhores caras. Quero incorporá-los e dividi-los em 2 forças. 250 vão para a base Wright-Patterson, 250 para a área 51. Eles têm deputados e senadores. Todos estão incluídos nessas 2 forças. Eles têm uma declaração do presidente Trump. Vocês vão abrir suas portas agora e nos deixar ver tudo o que está aqui. Eles possuem cinegrafistas, repórteres e mais equipe. Porque o mundo, o povo americano e as pessoas do mundo têm o direito de saber o que está acontecendo. Isso não é verdade. Essas pessoas não são autoridades eleitas. Então você vai para Wright-Pat e ninguém sabe o que há lá embaixo. Você vai para a área 51, nenhum presidente que eu saiba já foi à área 51, com exceção talvez de Richard Milhouse Mitchell. Talvez ele tenha sido o único, talvez, mas não sabemos disso com certeza. E olha o que fizeram com ele. Quero dizer, sabe, o problema disso é que parece que quando você chega muito perto do seu objetivo, você é assediado, você é eliminado. É assim que o jogo costumava ser jogado.
É, você sabe. E eu ouvi histórias, sabe, de certas pessoas que dizem: eu não sei quem é que tem isso, mas existe, tipo, esse outro exército, não é o exército dos Estados Unidos da América, é tipo algum exército mundial. É, agora tô indo para um lado conspiratório, mas acho que você entende o que digo. Eles disseram, sabe, talvez a CIA, não sei, mas algum grupo de pessoas que tem veículos e tecnologia de altíssima tecnologia. Isso vai muito além do que o exército americano realmente usa, e são eles que orquestram muita coisa pelo mundo. Já ouviu algo tão maluco? Ah, sim, essa é a ideia do governo sombra. O que acontece na área 51, o que acontece lá no fundo, sabe? Bem no subsolo, em lugares como Wright. Pat, quero dizer, a gente sabe que isso existe, não é mais coisa de teoria da conspiração. Quando o Congresso exibe objetos em formato de tic-tac, sabe? Comandante David Fravor no Congresso dizendo, sabe, essa coisa se moveu como um foguete, como uma bala saindo de uma arma. Como isso funciona? Quando você tem pessoas como David Grush dizendo que recuperamos biológicos não humanos, recuperamos biológicos não humanos de destroços de acidentes. Você entende? A igreja me incomoda. O contraponto, L. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Certo? Entendo, é o que sempre ouço. Tudo tem a ver com a Bíblia. Porque Jesus alerta que homens e mulheres vão pensar com medo do que virá sobre a terra. Ele não fala do que vem de baixo, mas do que vem sobre a terra. Vem de onde está o ar, homens e mulheres desmaiam de medo do que virá. Então ele está nos alertando, ele está nos dando um aviso sério. Não se deixem enganar. Esse é o outro ponto. Até mesmo os eleitos seriam enganados, se isso fosse possível. E o Congresso está falando sobre isso. E você pensaria que a igreja iria acordar, mas a igreja, e eu faço parte de uma igreja, e eu amo uma igreja. Então, é onde estamos, mas passamos a maior parte do tempo dormindo, sem saber. Enquanto isso, seus filhos e netos assistem alienígenas do passado toda sexta à noite e estão sendo doutrinados. Eles já estão prontos para a grande enganação. Fomos colocados aqui por alienígenas. Talvez Deus também os tenha criado. Você conhece o paradoxo de Fermi, e eu cito isso no livro, preste atenção. O paradoxo de Fermi sobre a divulgação diz isso, e eu simplesmente adoro. É tipo, se o universo está cheio de vida, certo? Onde está todo mundo? Onde? Para onde todos eles foram? Exatamente? É tipo, certo? Exatamente. Sabe para onde todos vão? Então você tem três: eu, Atlas e Abby Loeb. Pornografia do medo o tempo todo, eventos cisne negro pode ser um cavalo de Troia. Você tem o Vaticano dizendo, sim, vamos batizar alienígenas. É tipo, o que estão preparando para a gente, pessoal? Estão preparando alguma coisa para a gente, pode confiar em mim. Sim, quero dizer, eu concordo. E aí a Bíblia fala sobre, e você mencionou isso há pouco, mas um grande engano. Eu sempre senti no meu espírito que, sabe, lembra? Ronald Reagan disse, sabe o que seria necessário para nos unirmos? Uma ameaça externa, sabe? Quero dizer, para mim, esse é o jeito mais fácil. Se a nova ordem mundial quiser unir todos, basta uma ameaça externa para que precisemos formar uma aliança. E nós estamos, sabe, aí vem três, eu Atlas, sabe? É isso, eu não sei, mas eles estão construindo alguma coisa? Parece que sim. E aí isso chega no seu ponto. Tem tanta gente na igreja que não conhece a Bíblia e vai ser enganada. Eles podem acreditar nisso e pensar que a Bíblia está desatualizada ou irreal e que talvez os Anunnaki tenham semeado nosso planeta. E tanta gente vai acreditar nisso. E é exatamente por isso que estamos fazendo esse programa e estamos falando sobre isso, porque eu sinto, e já conversei com o Rick Renner sobre isso e com outros que realmente concordam exatamente com o que você está dizendo, de uma visão bíblica. Vamos falar do cerne um minuto. Você tem a deusa da destruição lá. Cientistas dizem que estão abrindo portais e coisas passam por eles. Sempre pensei nisso e ouvi de pessoas da elite. Tenho certeza que você também já ouviu. A mesma coisa que eles estão recebendo instruções de entidades, isso é o que está na Bíblia, quero dizer. Se você pensar sobre isso, existem outros livros sobre isso, né, como Enoque. Você acha que é isso que está acontecendo? Existem entidades externas dando instruções para a tecnologia atualmente? É exatamente como nos dias de Noé, leia o livro de Enoque, porque existe um quid pro quo. Oferecemos a tecnologia, só queremos acesso às mulheres e à população, e é isso que ocorre. O esperma vem dos homens e o óvulo das mulheres. Novamente, um filme aborda abduções envolvendo 2 homens e 2 mulheres, todos abduzidos diversas vezes e que falam publicamente sobre isso. E é assustador porque, você sabe, com o Al Matthews, eu entrevistei ele lá atrás, em 2016, e ele me contou que foi abduzido desde que tinha uns 5 anos de idade e levado, Emil Yuris é outro, e ele também está no filme. Isso é assustador, porque nós removemos um implante dele. Uau!
Nós removemos um implante. Nós somos a única equipe cristã no planeta. Veja, é por isso que, sabe, uma amiga nossa, a Laura e Bart me chamaram de cientista sobrenatural. Ok, bem, ninguém nunca me chamou assim antes, mas até que combina. Então o e-mail já estava em uso. Quando ele tinha 5 anos, foi implantado. Removemos o implante e zombaram de mim por falar disso, pois publiquei Nefilim em 1999. Isso foi com Sondervin e o livro virou best-seller da CBA, mas comecei a falar de implantes. Por quê? Porque eu estava junto com o Dr. Roger Lehr. Foi quando eu o conheci em um grupo de encontros sobre OVNIs. E eu disse, Roger, você sabe, nós temos trocado e-mails porque ele morava em Thousand Oaks. Estou bem aqui do outro lado, no topo da montanha, a 30 minutos de você e entendo você. Você removeu um implante, seu primeiro implante, e ele disse, sim, você gostaria de ver? E eu disse, sim, adoraria ver. Ele disse, estenda sua mão. Então eu estendi minha mão, tipo, nunca vou esquecer isso enquanto eu viver. Eu estendi minha mão, ele coloca a mão no bolso, pega um pequeno frasco de plástico assim, pega o frasco e despeja o objeto. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou segurando aqui? E isso se tornou a base de um relacionamento. O Dr. Roger Lehr aparece em todas as nossas séries de observadores. Em todas elas, nós dedicamos a última. Acho que Roger também foi um abduzido. Mas nós fomos a única equipe cristã que já removeu um implante. Então, Emil tinha 5 anos de idade quando foi implantado. É uma história rápida. São cerca de 33 filmes e 15 livros. Temos meia hora, então estou indo o mais rápido possível. Você está indo muito bem. Então nós, com o Dr. Roger, seguimos um protocolo com raio-x, tomografias e detector de metais, até encontrarmos nós. Sabíamos exatamente onde o implante estava. Vimos no raio-x, na tomografia e no medidor de Gauss. Fomos removê-lo após um pré-operatório no consultório do Dr. Matriciana com a máquina de ultrassom. Ele faz o ultrassom e diz, está ali, nos vemos em 2 semanas, agora estamos lá. Havia várias equipes de filmagem lá. A nossa, Richard Shaw e outra equipe. Isso é outra discussão na qual não entrarei. Provavelmente há 10 ou 15 pessoas assistindo ao procedimento em um monitor grande. Não conseguimos encontrar o implante, isso continua por 1 hora e 20 minutos, não conseguimos encontrar. O Dr. Matrician examina a área na perna por 1 hora e 20 minutos. O Espírito Santo me toca no ombro e diz, você precisa orar sobre isso, você precisa orar e fazer isso. Agora estou em uma sala cheia de não crentes. Sim, Richard Shaw, e digo, ok, vou orar. Pode parecer estranho, mas vou orar agora, sem pedir permissão, pois assumi minha autoridade como crente. Eu digo, Pai, se existem forças ocultando este dispositivo, eu oro para que o Senhor quebre o poder delas e faça isso logo. O implante apareceu vindo de trás de uma tela do nada, e assim. E todo mundo ficou tipo, meu Deus, o que é isso? O Dr. Matrician diz, este é o implante. Ele se assusta. Então ele tira a varinha da perna e começa a bater nela assim, olhando e pensando, por quê? E lá está. Lá está o implante e 20 minutos depois já tínhamos retirado o implante e mostramos tudo isso no filme. Então, implantes são reais, na minha opinião. Estes são protótipos da marca da besta. Depois fomos ao laboratório SEAL e olhamos o objeto sob um microscópio eletrônico de varredura. Era feito de metal de meteorito. Não estou inventando, então é difícil. É isso. Por isso existem cientistas sobrenaturais e tecnologia. O livro de Enoch afirma que há um quid pro quo. Eles fornecem tecnologia em troca de acesso à população. É exatamente o que está acontecendo agora. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então a tecnologia é real. Absolutamente. Você acha que a inteligência artificial está envolvida nisso? Digo, ela faz parte dessa tecnologia. Parece que estão preparando a infraestrutura para o sistema da besta, como você disse. E você sabe, com o surgimento da inteligência artificial, eu realmente comecei a repensar algumas coisas, tipo, será que até mesmo o anticristo poderia ser uma inteligência artificial, sabe? Existem muitas questões sobre inteligência artificial. O que você considera ser a ligação com a inteligência artificial? O anticristo será literalmente a semente do dragão, assim como Jesus é a semente da mulher. Jesus prevê o proto-evangelho do Mashiach Messias, e o anticristo será a semente do dragão. É por isso que existe o Bebê de Rosemary, né? O filme que me aterrorizou. Eu não era um crente na época. Certo. Por que fazer um filme assim? É. Você deixou claro o que vai acontecer, então ele está andando pelo planeta. Na minha opinião, a inteligência artificial nos faz cruzar uma linha invisível, uma linha de demarcação, e você não consegue mais distinguir o que é real e o que não é. Então, um amigo meu me enviou esse vídeo e eu dei uma olhada e já me acostumei.
Estou começando a me acostumar com a aparência da inteligência artificial e na seção de comentários do YouTube, se você olhar, o YouTube agora está fazendo um aviso de que algumas das cenas e apresentações, ou algumas das cenas e vinhetas nesta apresentação, foram criadas com inteligência artificial. Certo. Mas isso pode te enganar. Se não conseguimos mais distinguir o real do fabricado, como o Senhor pode nos responsabilizar por algo? É por isso que eu acho que já passamos de uma janela de tempo. Ele precisa nos levar para casa, e precisa nos levar para casa em breve. Porque você não vai mudar isso, você não vai colocar o gênio de volta na garrafa. Isso não vai acontecer. Está solto e, na minha opinião, é assustador. Isso é, lembro de um homem, ex-CIA, que acho que foi chefe da CIA, não lembro o nome dele, mas ele disse, nós saberemos que nossa campanha de desinformação está completa. Quando eles não sabem, tudo que eles acreditam é tipo, eles não conseguem descobrir o que é o quê. Basicamente, é onde estamos agora. Exatamente, você não sabe. Você sabe que é isso agora. Tinha outro orbe, cujo nome esqueci, mas era como uma bola de metal encontrada. E os cientistas têm isso. Você já pesquisou sobre isso? Você sabe do que se trata tudo isso? Jaime Maçã, nós, novamente, fomos os primeiros a divulgar a história na nossa série Watcher. Nós voamos para o México e entrevistamos Jaime Maçã, que é um dos principais ufólogos da nossa época. Jaime e eu discordamos. Ele também está no box de 10 volumes. Eu o entrevistei. Qual a verdade? Ele aparece no último filme onde Jaime escreve e opina para você. Essas são, você sabe, entidades benevolentes ou entidades nefastas. E ele vai bem e finalmente admite. Bem, talvez eles não sejam tão bons por causa do fenômeno das abduções e de tudo o mais que está acontecendo. Jaime teve acesso a uma dessas esferas de metal e nós a examinamos. E isso está no nosso filme, na série Watcher. Então, novamente, tudo isso é meio que notícia antiga. Como você verifica isso? Quais cientistas têm? Por que não publicaram artigos? Cadê o artigo revisado por pares desses cientistas? E quais suas credenciais? O que estamos vendo? Quem é o dono disso? Onde essa coisa está guardada? Por que não podemos vê-la? Então, de novo, é como um rato em um labirinto, cara, sabe? E não tem queijo. Então ele não consegue descobrir como sair. E é aí que estamos. Eles jogam essas coisas pra gente e nos dão só essa quantidade de informação, certo? Tipo, deixa eu só interromper rapidinho. Um dos degraus da escada deixa eu ler para você. Esse é o título dos degraus da divulgação. É por isso que isso é tão importante. Isso está no 17º degrau, o último degrau. Cientistas dizem que a Terra precisa se preparar para um encontro alienígena agora, antes que seja tarde demais. Bem, quem são esses cientistas? Que tipo de encontro alienígena buscamos? Por que dizem que já é tarde? É pensamento crítico, entende? Você vê o que eles dizem. Esse é o último e o 16º degrau da escada. O 17º degrau é o meu, o fim do jogo, o que eu acho que está prestes a acontecer. Mas já chegamos ao degrau número 23, né? Sabe? O que é inacreditável. Sabe, se você tiver mais alguns minutos, eu adoraria que você explicasse. Você ainda tem um tempo? Sim, eu tenho. Pode ir em frente. Pode nos dizer o que acha que vai acontecer? Acho isso importante para os santos atentos. Você é um homem de Deus, conhece a palavra e provavelmente é a pessoa mais importante na comunidade cristã. Admiro o que você, Steve Quayle, Timothy Alberini e outros fazem. Mas eu realmente confio na sua teologia. Eu sei que você acredita como eu. O que você acha que vai acontecer? O que está prestes a acontecer? Bem, deixa eu dizer uma coisa, sabe? Estou sobre os ombros do Dr. E.T. Thomas, Chuck Missler, Gary Stearman e outros. Quem trouxe todo esse fenômeno à tona? Mas nós somos as únicas pessoas que têm 10 filmes sobre toda a divulgação dos OVNIs. Quero dizer, somos nós. E obrigado pelo reconhecimento. Veja, antes de tudo, sou um pecador salvo pela graça. Por isso dizem que sou um homem de Deus. Minha vida inteira é dedicada a Jesus, mas estamos sob ataque quase constantemente pelo inimigo porque ele me odeia. Eu posso imaginar isso. Mas o Senhor me levantou, me ergueu para um tempo como este. E eu não digo isso com nenhum tipo de orgulho ou ego. Eu não queria fazer isso. Isso nem passava pela minha cabeça. Eu entendo. 45 anos atrás, quando me tornei cristão, se você tivesse me dito isso, eu teria saído correndo da sala gritando. Mas, sabe, eu fui líder de louvor por 25 anos. E o Senhor estava dizendo algo como, ok, eu sei que isso é o que você ama fazer, mas foi para isso que eu te criei. Mark Twain dizia, os 2 dias mais importantes são o nascimento e quando se descobre o propósito da vida. Bem, sei que ele me criou para isso. E agora estamos aqui conversando com você. Então, a pergunta...
estamos sendo preparados para algo, acho que será um evento nuclear. Por isso eu disse, veja Casa da Dinamite. Você precisa ver esse filme. Por que eles fizeram isso agora? Sabe? Por que isso está na Netflix? Quem produziu isso? De onde veio o dinheiro para isso? Quero dizer, é só seguir o dinheiro, certo? Certo. O que estamos vendo? Por que Trump voltou ao tema que discutimos antes? Por que Trump está falando sobre reiniciar todo o programa nuclear novamente? Por que os iranianos querem conseguir uma bomba nuclear? Por que o Paquistão tem muitas bombas nucleares? É a mesma coisa com a Coreia do Norte. O que estamos vendo? Basta um só. Se acontecer um evento nuclear, isso cria o maior clima de medo de toda a história da humanidade. É aí que eles descem. Criamos a vida na Terra, iniciamos religiões, manipulamos geneticamente humanos primitivos e fundamos as primeiras civilizações. Agora, neste momento crítico da história humana, estamos de volta para conduzir a humanidade a uma era de ouro. Esta é uma faixa gratuita que damos quando você compra qualquer coisa. São informações canalizadas de uma entidade para um estudioso de escrita automática com técnicas de culto. Isso que é dito, ok? A chance de muitas pessoas saírem do planeta em uma tarde. Pessoas que partem durante mudanças na Terra não se encaixam mais aqui e impedem a harmonia do planeta. Ouvi dizer que há 50 anos, na Era Nova, eu tinha 25 anos, ouvi dizer que eles estavam tentando explicar o arrebatamento de uma igreja, certo? Sim, vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num piscar de olhos quando a trombeta soar. E os mortos ressuscitarão. O corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade, ou o perecível precisa se revestir da incorruptibilidade, e o mortal da imortalidade. Eles já estão nos dizendo, aí está o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Amo quando ele aparece, né? É só aquele arrepio. Esta é a palavra de Deus, que nos alerta e diz que o arrebatamento da igreja vai acontecer. O Senhor descerá do céu com um brado, voz do arcanjo e trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntos, Harpazo. Harpazo, seremos arrebatados juntos. E adivinha, nós seremos transformados num piscar de olhos. Quando Isaías é levado à sala do trono, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Por que ele diz isso? Porque tem natureza pecaminosa. E ainda não há redentor. Não há um redentor que possa tirar os pecados do mundo, isto é, Jesus. Não há um redentor. Isaías chega à sala do trono ainda com sua natureza pecaminosa. Adivinha? Quando formos transformados num momento, num piscar de olhos, sabe o que é isso? Ele transforma nosso DNA e remove a natureza pecaminosa. Quando subirmos para encontrá-lo nas nuvens, ninguém terá a natureza pecaminosa. Confie, ninguém. Todos nós seremos transformados num momento, num piscar de olhos. Quando subirmos e o encontrarmos nos ares, já estaremos em corpos glorificados. Sim. Corpos glorificados, sem natureza pecaminosa. E lá está ele. Eu espero que seja na próxima quarta-feira, não estou marcando datas, mas talvez na próxima quarta-feira estou torcendo. Está chegando em breve. Sim, bem, você sabe, eu estava em um avião e eu finalmente consegui assistir aquele novo filme do Superman, porque muita gente estava me dizendo que era lacração. E você, então eu não queria pagar por isso ou algo assim, então de qualquer forma comecei a assistir. Meu voo durou cerca de 2 horas. O interessante lá era que tudo envolvia portais e coisas diferentes. E eu fico pensando, eles estão mostrando pra gente o que eles estão fazendo. E você falou sobre portais recentemente e sobre uma tecnologia que você acha que existe por aí. Existem portais acontecendo agora? Ah, sim, eu acho que existem portais, existem passagens. Temos uma imagem do falecido Scott Carpenter. Acho que entrou uma mosca no meu estúdio. Ah, não. Talvez seja um drone. Pode ser. Hoje em dia a gente nunca sabe. Mas Scott Carpenter estaria andando na floresta e filmando o pé grande. E o jeito que ele fazia isso era colocando uma câmera na mochila voltada para trás. Então ele só está andando, mas a câmera está voltada para trás. E a gente mostra a foto. Eu já mostrei isso. Está na nossa entrevista com Scott. Ele faleceu há alguns anos. É impressionante como o tempo passa. Mas você vê um círculo perfeito. Aqui está o caminho, a trilha. Há um círculo perfeito que aparece bem acima desse caminho, né? Isso é um portal se abrindo. E dentro disso há um crânio alongado de Sasquatch, igual ao que está atrás de mim. Ele está ajoelhado na pose clássica do Sasquatch e ele apareceu na câmera, se manifestou. E Scott é uma das poucas pessoas de todos os tempos. Isso é real. Não é inteligência artificial. Sim. Já conseguiu capturar isso em filme? Então tá aí.
Bem, teve aquele avião que desapareceu. Lembra desse avião? E então apareceram aqueles orbes ao redor dele e as pessoas filmaram. E foi tipo, pra onde foi aquele avião? Sabe? Dave, olha, em 1945 você tem Hiroshima e Nagasaki, 1945 você tem os aviões desaparecendo sobre o Triângulo das Bermudas. Certo? Eles enviam equipes de resgate, mas o avião nunca é encontrado. Sim, quero dizer, e não é interessante em Contatos Imediatos do Quarto Grau, o filme, certo? Essas pessoas de 1945 saem da nave espacial sem envelhecer. Então você sabe. Sim, sim, bem, você tinha aquela nave inteira. Eu esqueci o nome dela, mas eles fizeram a nave inteira desaparecer. Sim, isso temos que lembrar. E, pessoal, acham que isso é maluquice? Deixa eu te dizer uma coisa. Me diz sobre o que estamos falando aqui. Um homem está acorrentado em uma cela de prisão, assim como outros homens na mesma cela. Eles estão acorrentados, podem se mover um pouco, mas basicamente estão presos a uma parede. Então, essa entidade aparece na cela, 2 homens dormem e não acordam, mas o terceiro está acordando. De repente, as algemas caem dele. De alguma forma, essa entidade não faz nada. E a entidade diz, depressa, pegue suas coisas, nós vamos embora. O homem parece atordoado, sem saber se está acordado ou dormindo. A porta da prisão, trancada, se abre sozinha. Como isso é possível? Como a entidade a destranca? Sem um molho de chaves mestras, ele manipula espaço, tempo, matéria e energia. Eles saem para o corredor e todos os guardas estão dormindo. Então, você sabe, guardas não dormem assim. Caso contrário, eles perdem o emprego. Então, eles chegam ao final do corredor e lá está o portão da prisão. Então, eles chegam ao portão da prisão. O portão da prisão se abre, eles saem. Esse prisioneiro agora é um homem livre. Então, essa entidade simplesmente desaparece. Ok, o que foi que eu acabei de descrever? O que eu te contei? Este é um caso atual de abdução alienígena? Sim. Não, é a fuga do Peter da prisão. Vou dizer que parece. É o Peter. Viu como quando você coloca dessa forma, né? Digo isso aos espiritualistas quando não me convidam mais, mas tudo bem, também não quero ir. Mas quando eu estava em uma conferência de Nova Era antigamente, eu costumava provocar. Eu dizia, quantas pessoas acham que isso parece uma abdução? Todas as mãos se levantam. Com certeza. Eu conto para eles o que acabei de ler para vocês, parafraseando a fuga da prisão de Pedro na Bíblia. Uau. Então essas entidades manipulam espaço, tempo, matéria e energia de maneiras que desafiam a nossa física. Isso mesmo, pense na história como a escada de Jacó. A Bíblia mostra várias dimensões e diferentes céus. Então, de qualquer forma, preciso te deixar ir agora. Tenho mais 2 perguntas rápidas para você. Eles falam sobre os cinzentos, falam sobre essas pessoas que parecem norueguesas. O que você acha dessas entidades? Muitos confirmam histórias sobre diferentes tipos de alienígenas. Qual a sua opinião sobre isso? Os cinzentos são trajes biológicos usados por demônios, que são espíritos desencarnados de Nefilim. Veja, estamos novamente na parte funda da piscina. Desculpem, pessoal, sem colete salva-vidas. Assistam aos filmes, leiam os livros. Temos 45 minutos, só arranhamos a superfície. Os cinzentos são espíritos de um Nefilim desencarnado. O dragão, Satanás, sabe que tem um exército lá fora. Ele só precisa de um meio para que eles apareçam aqui. Então, o que ele faz? Ele cria um avatar, um corpo de carne, um traje biológico, para que os demônios possam entrar e habitar. Demônios precisam habitar pessoas, animais ou objetos para se manifestar em nossa dimensão. Isso são os cinzentos. Whitley Spieber e outros abduzidos relataram ver os cinzentos como trajes dobrados em gavetas ou pendurados em ganchos. Como funciona? Anjos caídos são diferentes. Eu recebi isso do meu falecido parceiro de negócios, meu falecido companheiro de batalha. Com licença, Russ Isdar. Metasquismático, a palavra grega, eles têm a habilidade de mudar de forma. Eles podem aparecer como um anjo de luz. Ah, espera, onde foi que eu ouvi isso antes, não é mesmo? Viu? É disso que eu estou falando. Nós temos isso ali, temos o manual do sobrenatural, ou seja, a Bíblia, mas nós não acreditamos no que está lá. Nós realmente não acreditamos. Eu fico todo animado porque isso realmente me irrita. Nós lemos que Satanás, o dragão, pode aparecer como um anjo de luz. Virem a página. Homens, venham à frente para receber a oferta da manhã. É como, é exatamente isso que estamos vendo. É metasquismodicídio. Eles têm a aparência de mudar de forma. O que vemos é que não tenho todas as respostas. Os cinzentos são trajes biológicos. Os altos brancos podem ser algum tipo de acordo de mudança de forma.
Os reptilianos provavelmente são como realmente parecem sem o dispositivo de camuflagem. Isso é conjectura, você sabe, né? Quero dizer, quando foi a última vez que alguém sentou com Beelzebub e fez perguntas e respostas? Não é? Algumas coisas só entendemos com o tempo, mas acho interessante uma delas. Muitos já relataram que ao invocarem o nome de Jesus diante de uma entidade dessas, ela desaparece. Precisamos entender, pessoal, que ser levado não é o ponto. Jesus, esse nome, não é mágica. Esse nome no coração de um crente, ele tem grande autoridade. Você sabe, Jesus vem lutar por nós. Você sabe, né? O céu vem lutar por nós. Então esse nome está acima de todos os nomes. Por quê? Porque ele é totalmente Deus e homem. Este é o Sudário de Turim, nosso filme mais recente. É assim que ele se parece. Uau! A 2 metros você vê uma imagem tênue. Quando Secundápia tirou a primeira foto em 1898, foi isso que viu. Foi isso que ele viu, que é o rosto de Jesus. Primeiro, a ver isso em 2000 anos. E olhe para as marcas de flagelação, Marcos Todd. A flagelação é incrivelmente brutal. É ele, né, o Salvador ressuscitado. E essa imagem, eu acredito, foi criada por um clarão de luz. Espírito Santo, pense, Moisés na sarça ardente. O que é? Coluna de fogo guiando os israelitas? O que é isso? Certo? A coluna de fogo que sai da arca, o que é isso? As línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos? Está em toda a Bíblia. É só ligar os pontos. O Espírito Santo se mostra assim. Isso mesmo. Muito legal. 100%, 100%. Que entrevista poderosa. Sei que todos, inclusive eu, adoraram. E obrigado por ser um sentinela, por ser uma voz profética. Quero dizer, pense no tempo em que Deus te levantou. Sei que a batalha espiritual é intensa. Peço aos intercessores que orem por ela e seu ministério. Quero dizer, estou apenas dizendo, esta provavelmente é uma das entrevistas mais interessantes que já fiz. Então, eu realmente... Muito obrigado, senhor. Como as pessoas podem te encontrar? Você citou muitos filmes e informações. Muita gente vai querer pesquisar isso. Como podem achar essas informações? Bem, rungsofdisclosure.com, um site interativo. Sempre que avanço um degrau na escada, faço um vídeo e posto lá. Você pode acessar lamarzulli.com. Aqui estão todos os 33 filmes, faça sua lição de casa. Somos o único ministério cristão com 10 filmes sobre o fenômeno objeto voador não identificado. E quero agradecer ao meu sócio Gil Zimmerman por dirigir isso, ajudar, co-dirigir e ser fundamental para lançar isso. lamarzulli.com, lamarzulli.net, confiram as novidades. Estou no YouTube diariamente com um novo programa. Minha mão está no pulso e nós vamos, sabe, minha mão está no arado, eu vou saber. Sim, está. Muito obrigado, Elá, por participar da transmissão. Incluiremos as informações dos links para você acessar os sites. Agradecemos muito, senhor. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Essas informações são importantes. Que Deus abençoe e até a próxima. Exato. Obrigado.